Olá, queridos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos mais uma vez resolver listas de exercício, na verdade, a nossa lista de revisão para essa primeira prova do terceiro trimestre. Lembrando que nessa prova, os capítulos que vão ser cobrados são os capítulos 6, que fala sobre vetores, o capítulo 9, que fala sobre movimento vertical, que também caiu na última prova, e o capítulo 12, que fala sobre movimento circular. Então, vamos lá. Primeira perguntinha. Ao perguntar a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, um professor de física obteve as seguintes respostas. João, a resposta do João, né? As grandezas escalares possuem apenas valores numéricos, já as vetoriais possuem, além de valor numérico, direção e sentido. Até aqui, tudo que ele disse foi certo. Lembram comigo que as grandezas vetoriais, elas são simbolizadas por vetores, são representadas por vetores, aquelas setinhas. E para eu representar um vetor, o que eu preciso? De módulo, sentido e direção. O módulo é esse valor numérico. Então, aqui ele diz, ó, as grandezas vetoriais, além de valor numérico, precisam de direção e sentido, verdade. E as grandezas escalares, elas só precisam do módulo, elas só precisam do valor numérico. Quando eu falo de uma grandeza escalar, eu não preciso falar qual é a direção e o sentido dela para ela ter algum significado, tipo a massa, o tempo. Eu não preciso falar que um objeto tem 2 quilogramas para a esquerda na horizontal. Isso não faz sentido. Se eu falar só que ele tem 2 quilogramas, já está certo. Já quando eu falo de velocidade ou de força, eu preciso falar que essa velocidade é na vertical, se essa velocidade está para cima ou está para baixo, se essa velocidade é na horizontal. A mesma coisa para força. Então, essas grandezas que eu preciso especificar direção e sentido, elas são vetoriais. E as grandezas que eu preciso indicar apenas o valor são grandezas escalares. Então, até aqui, tudo que ele disse está certo. Vamos continuar. Massa e velocidade são exemplos de grandeza escalares. Falso, como eu acabei de dizer. A velocidade é uma grandeza vetorial. Eu preciso especificar ela, além do valor, com direção e sentido. Beleza. Então, tudo que ele disse estava certo, menos os exemplos. Vamos aqui ver o que o Pedro disse pra gente. As grandezas vetoriais têm duas características, módulo e direção. Falso. As grandezas vetoriais, elas têm módulo e direção, mas elas também têm sentido. Então, aqui está faltando sentido. As escalares possuem apenas o valor numérico, verdade? Força e velocidade são vetoriais, massa e tempo são escalares, verdade? Que eu acabei de falar aqui. Massa e tempo eu não preciso falar qual é a direção e o sentido além do valor, para que a grandeza tenha significado. Então, vamos ver aqui qual alternativa vai estar correta. Letra A, Pedro e João estão corretos. Não. B, somente João está correto. Não. C, somente Pedro está correto. Não. D, João errou as definições e acertou os exemplos. O contrário. O João acertou a definição. Ele falou que grandeza escalar possui valor numérico e as vetoriais possuem, além de valor numérico, direção e sentido. Mas ele errou aqui nos exemplos. Ele disse que velocidade era uma grandeza escalar. Então, essa aqui já está fora. Letra E. João acertou definições e errou ao dar exemplos. Verdade. Pedro acertou ao dar exemplos e errou ao dar as definições. Corretíssimo. Ele falou aqui que grandeza vetorial só tinha duas características, que eram o módulo e a direção. Ele esqueceu do sentido. E só que os exemplos deles estão certinhos. Ele falou, força e velocidade são vetoriais, massa e tempo são escalares. Então, aqui, ó, letra E é a nossa escolhida. E vamos para a próxima. Os vetores A e B, ó, aqui representados, A e B, tem módulos 3 e 6. Então, vamos lá. Aqui, o vetor A tem módulo 3 e o vetor B tem módulo 6. Beleza.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a representação gráfica do vetor, representação gráfica e o módulo do vetor resultante S, que é a soma do A mais o B. Então, eu quero saber qual é a representação gráfica desse vetor S e qual é o valor desse vetor S, que é a soma do A e do B. Beleza, lembrando só uma coisinha. Essa setinha em cima da letra, que representa a grandeza vetorial, só quer dizer que aquela grandeza é uma grandeza vetorial. Aqui, se eu tivesse só o S, eu ia ter alguma grandeza que era a soma do A e do B. Mas como eu tenho o S com uma setinha em cima, eu sei que essa grandeza é vetorial. Ela precisa de, além do módulo, sentido e direção. Beleza. Aqui, pessoal, a gente tem dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido. O que a gente tem que fazer com eles? Somar. Lembra sempre do cabo de guerra. Se eu estou num cabo de guerra e eu tenho duas pessoas puxando para o mesmo lado, então quer dizer que as pessoas vão andar para aquele mesmo lado. Só que com uma força maior ainda, porque vai ser a soma das duas forças em conjunto. Então, mesmo sentido, mesma direção, o que a gente faz? A gente vai somar esses dois vetores. Eu vou ter um vetorzão que vai ser a soma desse tamanho mais a soma desse tamanho, né? Tem que ficar muito maior do que isso a minha representação. Algo tipo assim. Na real, maior ainda. Tava medindo aqui com o dedinho. Mas vamos deixar assim. Esse aqui vai ser o meu vetor S. Aqui, qual vai ser a direção e o sentido dele? A mesma direção e sentido desses dois vetores, porque né, nem tem a outra opção. Eu tenho aqui dois vetores que estão na horizontal, que estão apontando para a direita, então a soma deles dois tem que ser um vetor na horizontal e apontando para a direita. Beleza? Agora, qual vai ser o tamanho desse vetor? A soma desses dois. 6 mais 3, 9. Então, esse aqui, ó, é o meu vetor S. Agora, vamos analisar as opções. Aqui, a minha opção A, eu tenho um vetor na horizontal e para a direita, mas aqui diz que o módulo dele é 3. Então, não é esse, o certo é o módulo 9. Esse aqui, olha, tá na horizontal, mas está apontando para a esquerda. Então, o sentido dele está errado. Vamos lembrar, né, pessoal? Se o sentido está errado, o vetor já é outro. Então, mesmo que tenha mesmo módulo, ali no outro caso, nem o mesmo módulo tinha. Mas mesmo que tenha o mesmo módulo, se tiver sentido ou direção diferente, já é outro vetor. Show. Aqui na letra C eu tenho um vetor na horizontal para a direita, mas o módulo é 6. Fora. Aqui eu tenho um vetor que está apontando para a esquerda e está na horizontal. O sentido está errado. O nosso vetor resultante aponta para a direita. Olha aqui o que eu acabei de falar. O módulo é 9. O módulo está correto, mas o sentido está errado. Então, está errado, é outro vetor. Aqui eu tenho um vetor na horizontal para a direita e o módulo é 9. Então, nossa opção correta vai ser a letra E. E vamos para mais uma questãozinha com vetores. Vamos ler aqui o enunciado. Os vetores A e B, apresentados abaixo, têm módulo, respectivamente, 3 e 4. Então, vamos anotar. O A tem módulo 3 e o B tem módulo 4. Beleza. Assinale a alternativa que representa corretamente a representação gráfica e o módulo do vetor S, que é igual à soma de A mais B. Então, novamente, eu devo encontrar um vetor S, que vai ser a soma do A com o B. Aqui, nessa nossa situação, eu tenho vetores que são perpendiculares entre si.
Então, como eu faço para achar o módulo dele? Para achar o módulo dele, a gente vai ter que ver lá o Teorema de Pitágoras. Daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre isso. E para achar a direção e sentido? Para achar a direção e o sentido desses vetores que não estão na mesma direção, a gente tem que usar lá a regrinha do paralelogramo ou a regrinha do polígono. Eu já estava até esquecendo o nome. Regra do polígono e regra do paralelogramo. Vou fazer aqui dos dois jeitos para vocês verem que vai dar a mesma coisa. Vamos achar aqui a direção e o sentido do nosso vetor. Ó, aqui eu tenho dois vetores e para eu encontrar a soma deles pela regra do polígono, para a gente achar, eu desenhei eles aqui para ficar um pouquinho melhor. E o que a gente faz na regra do polígono? A gente pega a extremidade de um vetor e une com a origem do outro. Lembrando que a extremidade é onde tem a setinha e a origem é outra parte que não tem nada. Então eu juntei a extremidade de um vetor, a origem do outro, beleza. E como eu vou descobrir o vetor resultante? O vetor resultante vai ter origem na origem aqui que está livre e a extremidade aqui na extremidade que está livre. Eu vou ligar, igual a gente liga pontinhos lá no fundamental. Então aqui, ó, esse vetor verde é o meu vetor S. É a soma do A com a soma do B. É um vetor que ele está na diagonal e ele tem esse sentido aqui, que é sudoeste. Não, esse aqui da Rosa dos Ventos, como eu digo para vocês, eu sempre me confundo. Mas se eu não me engano, é sudoeste. Então, ele aponta aqui na diagonal e nesse sentidozinho. Beleza. Isso aqui é pela regra do polígono. E como eu vou descobrir esse vetor? Pela regra do paralelogramo. Lembra que pela regra do paralelogramo eu tenho que unir as duas origens. Então eu desenhei aqui já o vetor B, que ele está na vertical e apontando para baixo. E agora eu vou desenhar o vetor A com a origem do vetor A se encaixando aqui na origem do vetor B. Então eu tenho aqui um vetor que está na diagonal, perdão, na horizontal e apontando para a esquerda. Esse aqui é o vetor A. Lembrando, pessoal, que eu posso mover os vetores no espaço da forma que eu quiser. Eu só não posso mudar as características dele, mudar o tamanho, mudar o sentido, mudar a direção, isso eu não posso. Esse vetor A, eu desenhei ele aqui em cima. Eu poderia desenhar ele bem aqui embaixo se eu quisesse, por alguma razão. Mas ele sempre vai ter que estar na horizontal, com um módulo igual a 3, na horizontal e apontando para a esquerda. Eu não posso vir aqui e desenhar um vetor assim e falar que esse é o vetor A, porque está totalmente diferente. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso, em não mudar as características, mas eu posso mover ele no espaço. Tanto que aqui, olha, ele tá com a extremidade na origem do B. Aqui ele já tá com a origem junto com a origem do B. Sem problemas, eu posso mover ele livremente, desde que eu mantenha as características. Beleza. Agora, como eu vejo meu vetor resultante usando a regra do paralelogramo? Lembra que a gente vai desenhar linhazinhas paralelas aos lados. Quem são os lados que eu chamo, né? Os vetores. Então eu desenho uma linhazinha paralela ao vetor B, que ele tem que ter também as mesmas características. Como assim? Esse lado ele tem que estar inclinado da mesma forma que o B está inclinado, por isso tem que ser paralelo. Se o B tivesse mais inclinadinho assim, eu ia pontilhar o meu ladinho, ó, assim, bem paralelo mesmo. Vamos lá. Agora eu vou desenhar um lado paralelo ao B, ao A. Beleza.
Aqui eu tenho um ponto de encontro entre esses dois ladinhos. Show! Então, meu vetor resultante, ele tem origem na junção das origens e tem a extremidade no encontro dos lados. Ó, esse aqui é o meu vetor S, a origem no encontro das origens e a extremidade no ponto de encontro dos lados. Olha só, esses dois vetores têm mesmas características. Os dois estão na diagonal, os dois têm o mesmo sentido e os dois vão ter o mesmo módulo. Eu fiz aqui por duas regrinhas diferentes, só para mostrar para vocês que vocês na hora da prova, na hora dos exercícios, podem usar qualquer uma das duas. Vocês vão usar as que vão ser mais confortáveis para vocês, que vocês acharem melhor e tudo mais. Então, é isso. A gente já descobriu qual é a carinha dele. Então, agora a gente tem que descobrir o módulo. Vamos lembrar mais uma vez, ó. Aqui, acho que nessa disposição aqui da regra do paralelogramo a gente enxerga melhor. Eu tenho um triângulo retângulo. Esse aqui é o meu ângulo. Esse aqui é o lado de frente para o ângulo. Então, esse é o meu cateto oposto. Esse aqui é o lado de frente para o ângulo de 90 graus. Então, é a minha hipotenusa. E esse outrinho aqui embaixo é o meu cateto adjacente. Lembrando que esse tamaninho aqui embaixo, o cateto adjacente, tem mesmo tamanho que o vetor A. Então, eu sei que esse lado tem o tamanho do vetor A, esse lado tem o tamanho do vetor B. E o que eu posso fazer para achar a hipotenusa? Achar o vetor S, o valor do vetor S? Usar o teorema de Pitágoras, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Eu sei que o teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Aqui, quem é a minha hipotenusa? É o módulo a gente representa com essa barrinha, é o módulo do vetor S ao quadrado, é igual ao módulo do vetor B ao quadrado, mais o módulo do vetor A ao quadrado. Quem é o módulo do vetor S? É o que eu quero descobrir, então ele vai ficar aqui quietinho. Quem é o vetor B? A gente sabe que o módulo do vetor B é 4, então aqui é 4 ao quadrado. Quem é o módulo do vetor A? É 3, então aqui é 3 ao quadrado. Então eu sei que S ao quadrado é igual a 16 mais 9, que isso aqui é igual a 25. Então eu sei que S ao quadrado é 25. E o que eu faço para resolver isso aqui? Quando eu tenho um lado ao quadrado, o que eu faço? Eu tiro raiz dos dois lados. Então, eu tenho que o módulo de S vai ser igual a 5. Ah, que beleza! Então, eu sei que S é um vetor com essa carinha, na diagonal com a setinha apontando para cá, e ele tem um módulo igual a 5. Então, vamos ver se alguma das nossas opções se encaixa nisso. Ó, esse vetor aqui, ele tem um sentido diferente. Ó, a setinha dele está apontando para cá e a setinha aponta para cá. Então, já está eliminado. Nesse aqui, ele tem já o sentido diferente também e o módulo diferente também. Aqui está que o módulo é 7. Aqui na nossa letra C, eu tenho um vetor que está na diagonal, que a setinha aponta para o mesmo lugar que a setinha aqui aponta, e o módulo é 5. Então, a letra C é a nossa opção correta. Aqui nós tínhamos mais opções. Essa aqui está errada porque o sentido é diferente e o módulo é diferente. Aqui o sentido e a direção estão diferentes, né? Aqui na letra E, eu tinha a mesma direção, mas o sentido, o mesmo sentido, a mesma direção, mas o módulo era diferente. Então, a nossa opção correta era a nossa letrinha C mesmo. Agora, vamos para o número 4.
Um barco se move pelo rio em direção a seu destino. Imaginemos que a velocidade da correnteza fosse de 3 metros por segundo. Então, vou botar aqui, velocidade da correnteza, 3 metros por segundo. E que o barco se movesse a 10 metros por segundo. Então, eu sei que a velocidade do barco é 10 metros por segundo. Qual vai ser a velocidade resultante do barco? Não sei onde ficou faltando, do barco, né? Vamos analisar aqui minha situação. Eu tenho a velocidade da correnteza, que está agindo nesse sentido e nessa direção. Deixa eu ver aqui, esse pontinho acho que fica melhor iluminado. Aqui eu tenho a velocidade do barco nesse sentido e nessa direção. E para onde vai ser minha velocidade resultante? Aqui, se a gente fizesse a regrinha do paralelogramo com essas duas velocidades, né? Traçar um ladinho paralelo à velocidade da correnteza e um ladinho paralelo à velocidade do barco, a gente ia ver que a nossa velocidade resultante ia estar mais ou menos aqui assim, um pouquinho mais inclinadinho para cá. Vai ter mais ou menos essa cara. Então eu sei que a minha velocidade resultante tem esse sentido e essa direção. Eu sei que a velocidade do barco e a velocidade da correnteza estão realizando 90 graus entre si. Então o que eu tenho que fazer para descobrir essa velocidade resultante? Eu tenho que fazer o que a gente acabou de fazer na questão 3. A gente tem que usar o teorema de Pitágoras, porque essa velocidade resultante, ela é a nossa hipotenusa. Essa velocidade do barco é aqui o nosso cateto oposto. E a velocidade da correnteza é o nosso cateto adjacente. Quando eu resolver o meu teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir qual é a velocidade resultante do barco. Deixa eu fazer aqui o desenho do meu triângulo. Eu tenho aqui a velocidade resultante. Eu tenho aqui a velocidade do barco e tenho aqui a velocidade da correnteza. Aqui é a velocidade do barco, aqui é a velocidade da correnteza e aqui é a velocidade resultante. Triângulo formado. Quem é o teorema de Pitágoras? Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? A módulo da velocidade resultante. Quem é o meu cateto oposto? A velocidade do barco. Então, aqui vou ter o módulo da velocidade do barco ao quadrado, mais o módulo da velocidade da correnteza ao quadrado. Então, só substituir aqui os valores. Eu sei que a velocidade do barco é 10, então fica 10 ao quadrado. Eu sei que a velocidade da correnteza é 3, então fica 3 ao quadrado. Eu sei que 10 ao quadrado é 100 e que 3 ao quadrado é 9. Então, 100 mais 9 é 109. Agora, de novo, como que eu faço quando tem aqui uma exponencial? Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu sei que o módulo da minha velocidade resultante é a raiz de 109 metros por segundo. Raiz de 109 não é exata, então eu vou deixar assim. Então, eu tenho que raiz de 109 metros por segundo. Esse é o valor do meu vetor resultante, que é o valor da minha velocidade resultante. Agora, vamos para a questãozinha 5. O tacômetro é o equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra em tempo real para o motorista o número de giros por minuto, aqui no caso é o giro por minutos de uma partezinha do motor. Determine a frequência em Hz e o período em segundos para o motor de um carro cujo tacômetro indica 3.000 rotações por minuto. Tacômetro é um negocinho que fica no painel do carro. Se vocês olharem lá, vocês vão ver a quantidade de rotações por minuto do motor do carro. Beleza. Eu sei que o tacômetro ele tem 3.000 giros por minuto.
Então, ele tem 3.000 rotações, né? O RPM é rotações por minuto, em 1 minuto. Só que o exercício me pede a frequência em hertz. O que é hertz, meu pessoal? É rotações por segundo. Ah, eu sei quantas rotações o carro dá em 1 minuto. Agora eu quero saber quantas rotações o carro dá em 1 segundo. Eu sei que 3.000 rotações em 1 minuto é a mesma coisa que falar 3.000 rotações em 60 segundos, porque 1 minuto é 60 segundos. Então eu vou apagar esse 1 minuto e vou deixar aqui 60 segundos. Se o carro dá 3.000 rotações em 60 segundos, quantas rotações ele vai dar em 1 segundo? Ah, aqui eu vou usar a velha regrinha de 3. O que eu fiz? Eu passei o minuto para segundo, então eu sei quantas rotações ele dá num certo tanto de segundos. E agora eu quero saber quantas rotações ele faz em 1 segundo. Vamos lá. Multiplico cruzado e eu tenho que 60x é igual a 3.000. Então, eu sei que x vai ser igual a 3.000 dividido por 60. Aqui, posso cortar esses dois zeros, eu fico com 300 dividido por 6. Isso aqui é igual a 50. 50 o quê? Rotações por segundo ou 50 Hz. Beleza, então parte do que a questão me pediu eu já fiz, que era a frequência em Hz. E quem vai ser o período? A gente viu, pessoal, lá no capítulo 12, que a frequência é igual a 1 dividido pelo período e que o período é igual a 1 dividido pela frequência. Aqui eu quero saber o período e eu sei quem é a frequência. Então, eu sei que o meu período vai ser 1 sobre 50. 1 dividido por 50 é 0,02. O quê? Lembra que período é uma medida de tempo. Então, esse meu período, se minha rotação está em Hertz, que é rotações por segundo, o meu período vai ser em segundos. Então, uma outra coisinha, né? As respostas aqui estão em notação científica. Esse -2 aqui é para ser o expoente. Então, deixa eu passar isso aqui para notação científica. Lembra que quando a gente anda com a vírgula para... eu tô apontando aqui. Quando a gente anda com a vírgula para a direita, quer dizer que o nosso expoente vai ser negativo. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 10. Eu andei 2 casinhas elevado a 2. Só que como eu andei com a minha vírgula para a direita, que vai ser -2 segundos. Então, eu tenho que minha frequência é 50 Hz e o meu período é 2 vezes 10 a -2 segundos. Eu vou encontrar essa resposta aqui na letra A. Eu nem precisava ter calculado o período, né? A única opção que tem 50 Hz como frequência é a letra A, mas é claro que é importante para vocês saberem como faz. Então, eu vou parar por aqui esse primeiro vídeo. Da questão 5 em diante, eu vou colocar em outro videozinho, tá bom, pessoal? Espero vocês lá. Beijinhos.